O Japão não é mais a terceira maior economia do mundo. E aquela ideia de o país que ia dominar o mundo parece que cada vez é menos provável. Pessoas estocando comida e combustível, salários reduzidos por 20 meses seguidos e milhares de vietnamitas e filipinos chegando no país já é uma realidade. E isso tudo com certeza é porque o Japão é um país onde os velhos que desenham mangás perderam muito tempo criando anime e acabaram se esquecendo de cuidar do país. Não, eu tô brincando, claro. Até a década de 80, os Estados Unidos se preocupavam em perder lugar para o Japão no mercado internacional por conta das suas grandes corporações. Esse período iluminado do Japão não existe mais. E caso você não tenha entendido nada do que eu tô falando até aqui, assista esse vídeo até o final, porque hoje eu vou te contar a queda do Japão. Meu nome é Simon e esse daqui é o Rota Asiática. O Japão, que já foi uma das maiores potências do mundo, está passando por um momento muito delicado. O país entrou em recessão, que é quando o PIB, ou a riqueza do país, diminui por 2 trimestres seguidos. Isso daqui não é qualquer problema, é um sinal de que a economia está diminuindo muito e que uma crise enorme pode estar se aproximando. Se a gente voltar um pouco no tempo, lá por volta dos anos 2010, o Japão já tinha perdido o posto da segunda maior economia do mundo para a China, e isso foi um grande marco, porque o Japão sempre foi uma referência em tecnologia, em inovação. Só que agora, em 2024, a Alemanha passou na frente do Japão novamente e tomou o terceiro lugar do Japão no ranking global. De certa forma, isso mostra como que a economia japonesa tem perdido força. E existem muitos fatores envolvidos nessa queda, como o envelhecimento da população, que diminui a força de trabalho, e também problemas maiores que dificultam o crescimento do país. A crise do Japão está pegando bem pesado com o país, e isso não é de hoje. Os salários no país vêm caindo há mais de 20 meses seguidos, o que significa que as pessoas estão ganhando menos enquanto os preços só sobem. E não é só uma coisa ou outra, os alimentos estão mais caros, o combustível também, e isso só piora cada vez mais o orçamento das famílias. Para quem vive nas grandes cidades como Tóquio ou Osaka, isso não é só um desafio financeiro, é uma questão de segurança também. A gente viu alguns relatos de pessoas começando até a estocar comida e armazenar alguns alimentos, porque em tempos de crise a ideia é se preparar para o inesperado. E claro, não é algo comum na cultura japonesa, mas diante de tanta instabilidade, muita gente acaba fazendo isso. Esse tipo de atitude só foi vista nos últimos 10 ou 14 anos atrás, onde você via as pessoas estocando comidas no Japão devido ao medo de conflitos, de tufões ou até mesmo de crises humanitárias. Mas parece que esse medo está crescendo aos poucos diante de toda essa instabilidade econômica. E é claro, isso não significa que o povo fica o tempo inteiro pensando nisso, ou que todo mundo está fazendo isso, mas mesmo ignorando bastante essa situação, e a maioria vivendo tranquilamente como se nada tivesse acontecendo, no silêncio vem nascendo uma crise econômica muito grande, que talvez possa até engolir o país nas próximas décadas e declarar mais uma queda do Japão. E essa crise atual tem 2 motivos muito fortes: a imigração e a população envelhecida. E para você que tá vendo esse vídeo agora e tá meio perdido, sem direção, sem saber o que fazer para crescer na sua carreira, para ganhar mais dinheiro, o que você precisa é aprender inglês. Algumas pesquisas mostram que as pessoas que sabem inglês ganham até 83% mais só por saber o idioma. E deixa eu te contar um segredo: menos de 2% dos brasileiros sabe falar inglês de verdade, com confiança. Você está diante de uma oportunidade, de uma virada de chave na sua vida, que é aprender o idioma inglês. Ah, mas é muito difícil, escola de inglês é muito caro. Calma, hoje eu vou te ajudar com isso. Eu vou deixar aqui no link da descrição, ou então nesse QR Code aqui que está aparecendo na sua tela, e lá você vai entender como que você pode começar a aprender inglês ainda hoje, gastando bem menos que uma pizza por mês, tá quase de graça. E conquistar aquela vaga sonhada, aquela promoção no seu trabalho, ou até mesmo para viajar pelo mundo, como os milhares de alunos que já passaram por esse método, com direito a certificado, aulas ao vivo e tudo mais. Então vai nessa página, clica no link da descrição, ou escaneia esse QR Code aqui e garante a sua vaga.
A imigração é um tema que o Japão sempre tratou com muita cautela. Mesmo enfrentando desafios muito grandes, como o envelhecimento da população, a falta de mão de obra, o país, em toda a sua história, sempre se mostrou muito resistente a abrir suas portas para estrangeiros. Isso tem uma questão cultural muito forte. O Japão é conhecido por ser uma sociedade muito homogênea. Eles priorizam muito a preservação das tradições e da identidade nacional, digamos assim. Então, por muito tempo, o Japão acreditou que poderia resolver os problemas econômicos e sociais apenas com políticas internas, tratando da forma deles, seja incentivando os japoneses a terem mais filhos ou até mesmo prolongando a idade da aposentadoria. Porém, a realidade está cobrando um preço muito alto hoje em dia. Atualmente, o Japão é obrigado a trazer mais estrangeiros porque não tem gente o suficiente para manter as fábricas funcionando, os hospitais atendendo e até mesmo os serviços básicos rodando. E com tudo isso, dois grupos têm liderado a imigração no país: os vietnamitas e os filipinos. Esses dois ocupam muitas vagas em setores como a construção civil, assistência médica, limpeza e até mesmo indústrias de alta tecnologia. Em terceiro lugar, você tem os brasileiros, que têm uma longa história de imigração para o Japão, principalmente os descendentes de japoneses que voltaram ao país em busca de melhores oportunidades de vida. Então, o número de estrangeiros, principalmente trabalhando no Japão, só cresce a cada ano. Mas mesmo assim, essa abertura não foi tão fácil e não está sendo muito fácil também. O Japão até criou programas de visto para trabalhadores estrangeiros, como o TITP, o Technical Intern Training Program, que na teoria deveria capacitar os estrangeiros em habilidades técnicas para trabalhar no país, mas na prática isso foi muito criticado por oferecer empregos de baixa remuneração e condições muito ruins de trabalho. Inclusive tem matérias falando sobre esse programa e sobre as mudanças que o governo está tentando fazer nele, justamente porque houveram muitas reclamações sobre condições ruins de trabalho, falta de pagamentos e até alguns estagiários sumindo do nada. A coisa não estava muito bonita não. E ainda assim, mesmo com as melhorias que eles vêm prometendo nesse programa, ainda é uma coisa muito complicada. E os estrangeiros não têm muita autonomia, eles nem são tratados como novos integrantes da sociedade. Isso é até curioso, porque o Japão precisa urgentemente desses trabalhadores, mas ainda existe uma resistência muito grande para integrar eles na sociedade de forma plena. Os estrangeiros ainda são vistos como uma solução temporária para o problema da mão de obra, mas não necessariamente como parte do futuro do país. Não é como se eles quisessem que os estrangeiros estivessem ali junto deles. Isso cria uma situação ainda mais complicada, porque a imigração poderia ser uma resposta ainda maior para problemas que eles têm, tanto na população quanto na economia. Mas eles têm ideias muito conservadoras ainda em relação a estrangeiros. E isso limita todo esse relacionamento. E durante esse meio tempo aí, o Japão continua envelhecendo. Hoje, mais de 28% dos japoneses têm 65 anos ou mais, sendo assim o país com a maior população de idosos do mundo. E esse cenário é bem problemático. A força de trabalho deles está diminuindo rapidamente e o país não tem jovens suficientes para sustentar a economia e cuidar de todos esses idosos. Com menos pessoas em idade ativa e trabalhando, o peso sobre quem ainda está trabalhando só aumenta. O sistema de aposentadoria depende das contribuições dos trabalhadores atuais para pagar as aposentadorias. Mas com cada vez menos pessoas contribuindo e mais pessoas aposentadas, o governo está sendo forçado a tomar decisões bem difíceis. Uma delas é o possível aumento de idade mínima para aposentadoria, que pode chegar aí por volta dos 70 anos. Isso significa que os japoneses vão ter que trabalhar muito mais tempo antes de poderem descansar. E além disso, alguns setores essenciais como a saúde e assistência social também têm sofrido muito com isso. O número de cuidadores de idosos disponíveis não é suficiente para atender a demanda crescente que precisa de um cuidado diário. É por isso que o Japão tem investido cada vez mais em soluções tecnológicas, como robôs, cuidadores e automações, mas isso sozinho não resolve o problema. Outro ponto que agrava toda essa crise é a baixa taxa de natalidade. As famílias basicamente não estão tendo filhos. E como você deve imaginar, isso só diminui ainda mais a força de trabalho japonesa. E parece que as políticas e incentivos do país já não são mais suficientes para resolver isso. Então,
o futuro não é muito claro, não é muito bondoso com o país. É bem triste o caminho que o Japão está tomando. O mesmo país que dominava o mercado de tecnologia no passado, com marcas como a Sony, a Panasonic, a Sharp, parece que está ficando para trás a cada dia. Parte disso é culpa também da década perdida de 1990, onde o Japão teve uma estagnação econômica muito grande. Ele quase quebrou por completo, enquanto alguns países como a China e a Coreia do Sul só cresceram nas últimas décadas nesses mercados. Então não se ouve mais sobre o Japão dominando o mercado de tecnologia ou crescendo dessa forma. E parece que o futuro é cada vez mais sombrio. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Eu não consigo enxergar um futuro muito positivo para essa nação, principalmente por eles serem muito fechados ainda em relação a estrangeiros, que talvez seriam a sua salvação. Mas comenta aí o que você pensa e o que você enxerga sobre isso. Você vive no Japão também? Eu sei que tem muita gente aqui que vive no Japão e enxerga essas coisas no dia a dia. Então comenta aí embaixo também sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.